Queridos irmãos, eu saúdo com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar com vocês novamente aqui nesse segundo encontro para avançarmos mais um pouco na discussão da homilética. No encontro anterior, nós tratamos inicialmente do processo de comunicação. Ficou claro para cada um dos irmãos que dentro desse processo tem que ter um emissor e um receptor. O emissor é que origina a mensagem e o receptor, aquele que recebe, que assimila. Só que entre o emissor e o receptor existem três elementos que eles precisam ser bem selecionados. Primeiro, a mensagem, ela precisa ser bem elaborada, ela tem que ter clareza e objetividade para que o outro entenda. O código escolhido para transmitir a mensagem, ele precisa também ser um código bastante conhecido pelo outro, porque senão a mensagem não vai ser compreendida. E terceiro, o canal também que você escolhe para transmitir a mensagem, ele não pode oferecer nenhum problema de execução, nenhum defeito técnico. Ele precisa estar funcionando perfeitamente, porque qualquer ruído pode comprometer a compreensão da mensagem do outro lado. Digamos, por exemplo, alguém emite uma mensagem numa emissora de rádio. Se o aparelho receptor o aparelho do receptor, o rádio do receptor, estiver com algum defeito, certamente essa mensagem vai ser pausada, ela vai ter ruído e o receptor não vai compreender perfeitamente o que o emissor quer dizer, por mais que ele se esforçasse para trazer uma linguagem clara. O problema não estava no emissor, o problema estava no canal. O código que nós iremos utilizar é o código visual, linguístico. Precisamos escolher bem esse código, porque não adianta alguém falar muito bem o português se o outro só entende o japonês. A mensagem também não vai ser compreendida. De alguma sorte, se a mensagem não for compreendida pelo outro, logo não houve não foi completo o processo de comunicação. Então, para haver comunicação, é indispensável que o emissor alcance o seu objetivo com o receptor. Bom, avançando, nós falamos um pouco sobre os conceitos de homilética, e aí precisamos discutir que a homilética não é ciência. A homilética é um conjunto de conhecimentos e que se usa da arte e da técnica. Quando ela usa da arte, é porque ela é estética, ela organiza, ela cria. E quando ela usa da técnica, é porque ela tem uma oratória, uma retórica, um ritmo na sua exposição. Então, não é ciência, ela está mais para o conhecimento dentro do campo filosófico do que para o campo científico. Ninguém quer provar nada em homilética. A homilética, ela embeleza o sermão, ela torna o sermão melhor, mais aceitável pelo outro. Então, nós falamos também sobre a hermenêutica e a exegese, que antes de alguém expor qualquer coisa para o público, é preciso se preparar, se precaver, ver o texto, o seu contexto. Afinal de contas, não podemos ignorar que no público, nosso público tem pessoas com conhecimento suficientes para nos testar a todo momento e dar credibilidade ou não à mensagem que nós estamos tentando comunicar. Falamos então da importância da homilética. A importância da homilética é exatamente porque ela visa uma boa comunicação, uma boa apresentação, um bom diálogo entre as partes. E aí nós falamos que entramos também nos tipos de reuniões. E aí alguns podem até perguntar, para que estudar tipos de reunião em homilética? Aí eu vou dizer para vocês o seguinte: quando nós conhecemos os tipos de reuniões, nós também
melhoramos a nossa mensagem, porque nós sabemos quem queremos alcançar e como iremos alcançar e quais canais nós podemos utilizar e quais códigos também podemos utilizar para essa mensagem chegar sem ruído e ser compreendida por todos. Bom, depois que nós falamos desses sermões, desse tipo de reuniões, nós falamos do tipo de sermão. E demos só uma introdução nos tipos de sermões, mas hoje nós vamos entrar com mais profundidade. Quero deixar para a meditação dos irmãos o escrito de Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Os irmãos viram na aula passada que os sermões eles precisam ter clareza, objetividade, tem que ter o domínio doutrinário do preletor. Não adianta o preletor entrar em assuntos que ele não tenha domínio, ele não pode subestimar o público, tem que ter uma linguagem compreensível ao público-alvo. Eu falei com os irmãos também, eu não posso utilizar numa faixa etária mais jovem a mesma linguagem que eu utilizo com a faixa etária mais adulta. Eu não posso usar para um grupo culto a mesma linguagem, o mesmo vocabulário que eu uso para um grupo indouto. Então, se eu quero alcançar aquele grupo, se eu quero alcançar aquela faixa etária, aquele grupo social, eu preciso não só ter domínio do assunto, não, mas trazer com clareza na linguagem que eles compreendam. E também porque trazer a mensagem atual que estimule a aplicação prática. Porque a mensagem de Deus, irmãos, não é apenas para as pessoas conhecerem, debaterem, discutirem, não, é para viver. Então, se eu trago apenas mensagens que vão enriquecer o conhecimento e não transforma, então essa mensagem minha precisa ser repensada, porque o alvo da mensagem bíblica é a transformação. Os tipos de sermões que nós vimos a semana passada e vamos entrar com mais detalhes, é o sermão tópico ou temático. Geralmente trabalhamos com ele em cultos públicos, em cultos de departamentos. Você recebe um tema e trabalha em cima daquele tema. Então, esse tipo de sermão é o sermão tópico ou temático. Nós vamos discutir um pouco mais sobre ele. Mas tem um sermão textual. É aquele sermão, o textual é aquele sermão que você lê todo o texto e você vai explanando versículo por versículo. Mas tem aquele que é o textual natural, vocês vão ver aqui o textual analítico e o textual sintético. Nós vamos ver cada um dos três, que ambos são sermões textuais. E depois nós vamos ver, por fim, o sermão expositivo, que é o sermão que vai exigir um pouco mais de esforço, porque vai precisar de uma bagagem exegética. Então, irmãos, como eu falei, o sermão tópico ou temático, eles geralmente são utilizados em nossos cultos públicos. E qual a diferença, qual as características desse sermão? Ele trabalha os argumentos do apresentador, do expositor, sempre em volta do tema. E às vezes o público compreende tanto a necessidade de se falar do tema que sai da congregação um pouco chateado, porque queria ouvir com profundidade a exposição do tema e, infelizmente, a pessoa fugiu, o preletor fugiu do tema, trouxe outro conteúdo e, quer dizer, feriu a expectativa dos ouvintes. Então, o sermão tópico ou temático, ele vai dar maior unidade no sermão, porque ele vai trabalhar ele vai e volta em cima do tema. Ele pode ir buscar um exemplo em qualquer outra passagem do texto, mas vai estar sempre reforçando a ideia do tema. Dá maior campo de ação para desenvolver o tema. Os irmãos vão entender por que dá maior campo de ação. E adestra a mente do pregador na análise lógica, porque quando você prega um sermão temático, ele tem que ter início, meio e fim. Você não pode dar uma introdução
e depois faz o desenvolvimento, e quando chega o momento da conclusão, você ainda está trazendo coisas novas. Na conclusão, você tem que fechar o raciocínio que você argumentou no meio do desenvolvimento do sermão, e fechar também amarrando com a introdução, porque é na introdução que você aguça a expectativa do seu ouvinte. Você aguçou, você criou uma expectativa nele, né? E depois que você cria essa expectativa nele, ele vai esperar esse desenvolvimento, e você vai concluir confirmando aquilo que você indagou no início, respondendo o que você indagou no início, ou confirmando aquilo que foi o seu ponto de contato inicial com os ouvintes. Então tem um exemplo aqui, ó, de um tema que nós colocamos, que é e ser-me-eis testemunha, que é Atos 1:8. A introdução, o que tem que ter nessa introdução? O contexto bíblico. Onde isso aconteceu? Quando aconteceu? Quem falou isso? Para quem falou? O contexto panorâmico, histórico, geográfico tem que ser passado na introdução. Porque possa ser que ali no meio dos ouvintes, 80% a 90% das pessoas sabem qual é a origem desse texto, mas pode ter uns 20% que não conheça a origem desse texto, quem falou, onde foi falado, como foi falado, em que circunstância. Então, é preciso que você, em poucas palavras, faça uma introdução, trazendo este conhecimento para o povo que não conhece e relembrando para aqueles que já conhecem e possivelmente esteja esquecido, já que você quer alcançar 100% do seu público. E às vezes você não consegue chegar nem a 90%, mas você vai empreender todos os esforços para conseguir esse bom resultado. Então, sempre na introdução, você vai trazer uma análise panorâmica do tema. No desenvolvimento, você vai já trabalhar dentro do tema com os pormenores. Por exemplo, aqui nesse tema nós temos e ser-me-eis testemunhas. Aí a pergunta primeira que foi feita foi: testemunha. O que é testemunha? Aí você vai trazer esse conceito e buscar lá no texto sagrado. Testemunha de Jesus. Por que tem que ser testemunha de Jesus, não testemunha de uma outra pessoa? Por que tem que ser testemunha de alguém que eu não vejo? Como é que eu posso testemunhar o que eu não ouvi e o que eu não vi? Então, mais um questionamento dentro desse tema. Onde? Até os confins da terra. Para quem? Por todo mundo. Como eu vou fazer isso? Ser testemunha com a capacitação sobrenatural que você vai receber. Na conclusão desse tema, qual é a ideia aqui? Refletir, trazer uma aplicação pessoal e apelo para um compromisso confiado. Ou seja, você já ministrou sobre o tema, você com certeza sensibilizou a alma do ouvinte, e agora esse ouvinte está querendo algo e você vai ter que concluir para ele sair satisfeito. É aquele costume de irmos para um restaurante, vem um prato de entrada, vem um prato principal e depois a sobremesa. O prato de entrada é a introdução, é que vai fazer com que você permaneça dentro do ambiente, te interesse pelo conteúdo. O desenvolvimento é o prato principal e a sobremesa é aquilo que vai dar o sabor final à mensagem que você entregou para a igreja. Então, você vai fazer uma reflexão, inquietar num tema desse, por exemplo. Será que estamos fazendo esse papel de testemunha? São perguntas que você vai forçar o seu público a refletir. Ou você também pode fazer uma aplicação pessoal, apelar para eles, para os ouvintes, para mudar de atitude, né? Então, são formas de se concluir um sermão temático. Pronto, irmãos. O sermão textual, já falei com vocês que ele se divide em natural, analítico e sintético. Vamos começar aqui pelo natural. Por que é chamado de natural? Porque o trabalho aqui é um pouco menor do que nos outros dois. Porque o próprio texto já vem no próprio texto já vem a divisão das partes que você vai tratar
na sua exposição. E nós vamos mostrar aqui como é essa divisão natural. Por exemplo, o texto que eu peguei aqui foi 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E estes três, mas o maior destes é o amor. Então, quando vocês observam aqui nesse texto, ele já está dividido em fé, esperança e amor. Primeira divisão, fé. Segunda divisão, esperança. Terceira divisão, amor. O que tem que ser feito aqui agora? Trabalhar em cima dessas divisões. Ela está naturalmente, você não precisa criar algo. Você precisa só ser capcioso, identificar dentro do texto, ou dentro daquele contexto bíblico, já essas divisões naturais que existem. A Bíblia, ela não precisa de ideias mirabolantes para você trazer um sermão. E aí, infelizmente, hoje nós vemos muito animadores, como eu falei na aula passada, no encontro passado, animadores de plateias e pessoas que criam coisas que, infelizmente, a gente fica preocupado de onde foi que tirou essa ideia. Eu vi outro dia um pregador falando sobre aos da casa de César, saudai-os. E quando eu disse assim, como é que se prega em cima aos da casa de César, saudai-o? Foi Paulo escrevendo uma carta e ele fez uma recomendação para vários irmãos e teve um versículo que ele fala: aos da casa de César, saudai-o. Esse irmão viajou na maionese, porque ele disse que César era o imperador, depois ele disse que esse imperador era Calígula. Quer dizer, quantos Césares Roma teve? E será que esse César era imperador romano que se converteu? Quer dizer, totalmente fora de contexto. Onde é que está na Bíblia contextualizando isto? Nós não podemos inventar ou acrescentar o que não está na Bíblia. Um outro eu vi pregando, uma pregação bastante interessante, quando ele diz: Jesus desceu às partes mais baixas da terra, pegou a chave do inferno e da morte, botou no bolso e subiu. Para que criar o que não existe? Então, irmãos, tem textos na Bíblia que ele por si só se auto-explica. É o caso desse aqui. Primeira divisão é a fé, a segunda divisão é a esperança, a terceira é o amor. Mas desses três, o maior é o amor. Não tenho o que questionar, não tenho o que argumentar. Agora eu tenho que ir nessa linha, porque o texto naturalmente já te diz, sem você precisar questionar muito. Conhecendo do sermão textual natural, vamos partir para o analítico. Esse tipo de divisão baseia-se em perguntas direcionadas ao texto. Ele é um pouco parecido com o temático, só que a diferença é que ele é um texto. Você vai pegar um capítulo e as respostas vão estar todas dentro daquele capítulo. É diferente daquele que é temático, que você vai ter que percorrer toda a Bíblia para trazer as respostas que você quer estabelecer dentro do seu sermão, dentro do viés que você quer trazer para o seu sermão, tá? Então, no analítico, o texto, o sermão, ele continua sendo do texto. Você não precisa recorrer a outros textos, basta ficar naquele texto. Mas você pergunta para aquele texto quem, que, quando, porquê, como, onde. O tema do sermão textual analítico é tirado da ideia geral do texto. Precisa você recorrer a outros textos bíblicos. Quer ver uma coisa que eu fico observando? Nós, irmãos, principalmente da Assembleia de Deus, nós pregamos muito sobre isso. Os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa. Diz que foi Deus que falou. Quem falou isso foi o salmista. Então, se nós fôssemos fazer uma análise textual, nós iríamos compreender que foi o salmista que estava dizendo que ele não queria na casa dele que usasse de engano. Você pode aplicar isso para Deus? Pode. Mas você vai chegar a alguns momentos que você vai se embaraçar com o seu próprio discurso. Exemplo, se os que usam de engano não ficarão na minha casa, segundo Deus, por que parte da igreja vai subir e parte vai ficar? Uma outra pergunta, por que é que Judas ficou o tempo todo no meio dos discípulos e Jesus não colocou para fora? Os irmãos compreendem? Então,
não tem respaldo bíblico para esses argumentos, mas Davi falou, os que usam de engano não ficarão dentro da minha casa, ou seja, eu não gosto de gente falsa, eu não quero gente falsa dentro da minha casa. Então precisamos compreender o texto para não estarmos criando heresias ou pretextos para fazer alguns argumentos ou botando palavras na boca de Deus que ele não falou, tá, irmãos? Então precisamos compreender isso, e isso serve de exemplo para mim e para você, que muitas vezes quer receber em nossas casas pessoas que falam mal do pastor, que falam mal das igrejas, falam mal do presidente, do governador. Então isso fica como um exemplo. Foi o que Davi quis passar para nós, o salmista quis passar para nós, tá bom? Então, o sermão textual, na divisão analítica, você vai fazer perguntas ao próprio texto, e nós pegamos aqui o arrependimento do filho pródigo. É um texto do capítulo 15, versículo 17 a 24, ele trata só do filho pródigo. A propósito, os teólogos já dizem que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos perdidos e dos achados. Por quê? Ele começa falando da mulher, que os primeiros versículos narram a história da mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Os versículos seguintes narram o pastor que perdeu a ovelha próximo do curral. E a terceira parte do capítulo narra a história do pai que perdeu o filho para viver na boemia. Ele foi para a terra distante. Um estava perdido dentro de casa, o outro próximo de casa e o outro em terras distantes. Então, por isso que é chamado esse texto dos achados e perdidos da Bíblia. Quando se falar assim com você, vamos abrir no texto que fala dos achados e perdidos. Você já sabe que é Lucas capítulo 15, porque ele vai traçar ali os três tipos de perdidos: os que estão perdidos dentro de casa, os que estão perdidos perto de casa e os que se perderam para bem distante, que ninguém sabe nem por onde ele anda. Nesse texto se faz pergunta, mas aqui não foi feita a pergunta, já foi feita, mas só trouxemos a resposta. Nesse sermão, o que eu falaria hoje? A inspiração divina amanhã pode me trazer um outro direcionamento, mas hoje, o que eu faria? O arrependimento do filho pródigo. Ele reconheceu o seu estado perdido. Ele resolveu voltar ao lar. Ele confessou o seu pecado. Ele foi recebido e perdoado. Ele reconquistou seus direitos perdidos. Então, no meu sermão, eu não preciso trazer as perguntas que eu fiz ao texto. Eu trago apenas as respostas. E isto é uma divisão textual analítica. Percebam que eu não saí do filho pródigo, mesmo sabendo que o capítulo 15 de Lucas é o capítulo dos achados e perdidos. Eu não fui buscar referência na ovelha perdida e nem na dracma perdida. Eu busquei as referências limitado ao texto que eu estava analisando. E agora falar um pouco do sermão textual sintético. Os irmãos podem perceber que o analítico, ele é descritivo, ele é denso, ele é comprido, né? Você vai de forma lógica percorrendo o texto, mas você sabe aonde você quer chegar. É essa a importância de você fazer um esboço, porque você não vai ficar ali com uma mensagem sem início, sem meio, sem fim. Você sabe como começar, como desenvolver e o que você quer concluir no final. Então, no sintético, ele é mais resumido, ele é uma síntese, a palavra já diz, ele é uma síntese. Jesus é a solução. Está lá em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Buscando a Jesus, versículos 5 e 6. Humilhando-se perante Jesus, 8 e 9. Satisfazendo a Jesus, versículo 10. Recebendo a solução de Jesus, versículo 13. Não precisa fazer perguntas ao texto, não. Você vai seguir o texto apenas sintetizando as ideias. Esse buscando a Jesus, ele está no versículo 5 e 6. Não precisa você passar pelo versículo 5, passar pelo versículo 6. Em uma frase apenas, você sintetiza a ideia dos dois versículos. O B aí, humilhando-se perante Jesus. Eram dois versículos, você sintetiza em uma única frase.
O 10 ele já traz uma ideia central e o 13 também traz uma ideia central. Você tem um sermão curto, mas objetivo. Perceba que há uma diferença do sermão textual, tá vendo, irmãos? O sermão temático, ele tem introdução, desenvolvimento e tem a conclusão. O textual, ele segue o texto, ele vai discorrer sobre o texto. Claro que você pode mesclar, eu mesmo gosto muito do sermão textual e do temático, mas para mim todos os dois precisam de introdução e conclusão, porque senão a gente não vê o resultado da nossa pregação no meio do povo. Dando continuidade, queridos, no sermão expositivo, nós, ou nos sermões, vamos falar por último aqui do expositivo. Percebam que esse sermão, será um pouco diferente dos outros dois, né? Ele vai exigir um pouco mais de esforço do pregador e principalmente conhecimento doutrinário. E por que não dizer também de um pouco de grego, de hebraico, né? É importante se conhecer para trazer a raiz da palavra, qual era o objetivo principal do texto. Então, colocamos aqui a oração sacerdotal de Cristo, que é João 17, de 1 a 26. Ah, mas aí ele parece textual, correto? Parece textual. Mas observa aqui, ele vai trazer os pormenores dessa exposição e ele não vai ficar impedido de ir lá no original buscar o significado de algumas palavras que podem ter significados diversos. Por exemplo, irmãos, Paulo lhe dá um conselho que não é bom que se ore em línguas estranhas. Aí eu pergunto a vocês, e por que nós, pentecostais, muitas vezes oramos em línguas estranhas? E ele diz que a oração em línguas estranhas, ele só edifica aquele que está falando em línguas estranhas, mas não edifica os demais. E é aí que nós precisamos entender que oração é essa que Paulo está falando. Paulo não está falando da oração que nós conversamos com Deus, não. Paulo está falando desta oração, a oração de transmitir, oração de orador, não é oração de intercessor. Os irmãos entendem? Eu estou sendo um orador, ou passando para o público os oráculos de Deus, e se eu for trazer esses oráculos em outras línguas, eu não vou nem falar em outras línguas. Em latim, por exemplo, como as missas eram realizadas antigamente na Igreja Católica, que ninguém entendia nada. Entrava e saía e só dizia amém. E agora, na nossa igreja, nós chegamos na congregação, vamos pregar, 30 minutos de pregação, 15 de línguas estranhas. É isso que Paulo está questionando, que a nossa oração ela tem que trazer fruto para o ouvinte. Ela não pode, eu não posso orar. Quem ora em línguas estranhas, ora bem. Ele não disse que não era para orar em línguas. Quem ora, ora bem, mas edifica só a si mesmo. Entendeu, irmãos? Então, é preciso que o orador, o expositor da palavra de Deus, ele tenha clareza no seu sermão. E esse sermão, ele faz uma exegese do texto, ele faz uma busca do texto, ele vai procurar ver qual é a ideia principal do texto, quando ele foi escrito, para trazer para nós, nos dias atuais, que já se aplica a hermenêutica. Aí eu trouxe o exemplo aí, os irmãos depois dêem uma olhada, está na apostila também, a oração sacerdotal de Cristo, que está em João 17, capítulo 1, versículo 26, que eu não vou entrar a nível de detalhe, mas os irmãos já compreenderam aí que esse texto, ele prescinde de estudo exegético. Dando continuidade, queridos, no sermão expositivo, nós, ou nos sermões, vamos falar por último aqui do expositivo. Percebam que esse sermão, será um pouco diferente dos outros dois, né? Ele vai exigir um pouco mais de esforço do pregador e principalmente conhecimento doutrinário. E por que não dizer também de um pouco de grego, de hebraico, né? É importante se conhecer para trazer
a raiz da palavra, qual é o objetivo, qual era o objetivo principal do texto. Então, colocamos aqui a oração sacerdotal de Cristo, que é João 17, de 1 a 26. Ah, mas aí ele parece textual, correto? Parece textual. Mas observa aqui, ele vai trazer os pormenores dessa exposição, e ele não vai ficar impedido de ir lá no original buscar o significado de algumas palavras que podem ter significados diversos. Por exemplo, irmãos, Paulo lhe dá um conselho que não é bom que se ore em línguas estranhas. Aí eu pergunto a vocês, e por que nós, pentecostais, muitas vezes oramos em línguas estranhas? E ele diz que a oração em línguas estranhas, ele só edifica aquele que está falando em línguas estranhas, mas não edifica os demais. E é aí que nós precisamos entender que oração é essa que Paulo está falando. Paulo não está falando da oração que nós conversamos com Deus, não. Paulo está falando desta oração, a oração de transmitir, oração de orador, não é oração de intercessor. Os irmãos entendem? Eu estou sendo um orador, passando para o público os oráculos de Deus, e se eu for trazer esses oráculos em outras línguas, eu não vou nem falar em outras línguas. Em latim, por exemplo, como as missas eram realizadas antigamente na Igreja Católica, que ninguém entendia nada. Entrava e saía e só dizia amém. E agora, na nossa igreja, nós chegamos na congregação, vamos pregar, 30 minutos de pregação, 15 de línguas estranhas. É isso que Paulo está questionando, que a nossa oração ela tem que trazer fruto para o ouvinte. Ela não pode, eu não posso orar. Quem ora em línguas estranhas, ora bem. Ele não disse que não era para orar em línguas. Quem ora, ora bem, mas edifica só a si mesmo. Entendeu, irmãos? Então, é preciso que o orador, o expositor da palavra de Deus, ele tenha clareza no seu sermão. E esse sermão, ele faz uma exegese do texto, ele faz uma busca do texto, ele vai procurar ver qual é a ideia principal do texto, quando ele foi escrito, para trazer para nós, nos dias atuais, que já se aplica a hermenêutica. Aí eu trouxe o exemplo aí, os irmãos depois deu uma olhada, está na apostila também, a oração sacerdotal de Cristo, que está em João 17, capítulo 1, versículo 26, que eu não vou entrar a nível de detalhe, mas os irmãos já compreenderam aí que esse texto, ele precede de estudo exegético. Para finalizar, irmãos, quero deixar para vocês 5 questões para debatermos em nosso encontro. Qual o tipo e o objetivo do sermão utilizado por Jesus no Sermão da Montanha, que está em Mateus 5, do 3 a 16? Segunda questão. Qual o objetivo do sermão de Jesus ministrados aos 2 discípulos no caminho de Emaús, que está em Lucas 24, 17 a 32? Terceira pergunta. Qual o tipo de sermão utilizado por João Batista no seu testemunho, que está em João capítulo 1, versículo 26 a 34? Quarta pergunta. Qual o tipo de sermão utilizado por Pedro no dia de Pentecostes, que está em Atos, capítulo 2, versículo 14 a 41? E a quinta pergunta. Qual o objetivo do sermão utilizado por Paulo no seu discurso, que está em Atos 22, de 1 a 21? Lembrem-se que a diferença entre objetivo do sermão e tipo de sermão. Recorra ao seu material didático, observe qual a diferença entre um e outro e responda essas questões.